hoje é o nosso quarto encontro, né, num total de 5, né, na quinta-feira que vem nós encerramos, e temos aí uma tarde bastante diversificada hoje, né, temos a direção do campus de Irati, que falará sobre, mais especificamente, aquele campus, né, e aí também aos professores mais direcionados ao campus de Irati, né, numa fala inicial. Temos após a Maria, né, que entrará com o pessoal da coordenação de vestibular, de processos seletivos. Na sequência, temos o pessoal da coordenadoria das relações internacionais, eu até vou ler aqui o nome, Central de Relações Internacionais, Inovação, Empreendedorismo e Empregabilidade, né, com o professor Márcio, com o Jefferson daí. Na sequência, temos o pessoal da Coordenadoria de Tecnologia e Informação, o Edson Gardim, já está na sala também, né, Edson? E na sequência ainda temos o pessoal da Educação à Distância, o professor Kleber, na Coordenadoria do Núcleo de Educação à Distância. Então, temos aí uma tarde bem diversificada, agradeço a paciência, a colaboração, né, e tomara que tenhamos bom proveito de todas as falas que tenhamos hoje. São contribuições bem valiosas, de vários segmentos, de vários setores da instituição, e a importância de vocês terem a referência com quem falar sobre o que falar, da mesma forma. São passadas rápidas, mas que o pessoal com certeza estará disponível para, né, vocês acionarem, né, num futuro breve aí, certo? Acolho especialmente a professora Andréia, a professora Adriana, que são nossas diretoras e vice-diretoras, respectivamente, do campus de Irati. Sejam muito bem-vindas. Agradecemos a contribuição que nos darão hoje, né? Sempre prontas, quando a gente grita, vocês estão sempre prontas a nos atender. Em nome da ProRH, sejam muito bem-vindas. E a quem eu passo a palavra, a professora Andréia, por favor, fique à vontade, tenham todos uma boa tarde, bom proveito. Um abraço, pessoal. Pessoal, boa tarde a todos vocês, né, a Márcia já nominou algumas pessoas, então, para a gente não perder tempo, né, realmente o tempo é curto para bastante assunto, então, que a gente gostaria de dar boas-vindas, em especial aos novos chefes, né, vice-chefes, que estão iniciando aí para essa tarefa, que a gente sabe que é uma tarefa muito importante no campus, uma tarefa árdua, assim como outras, mas que essa realmente demanda de muita disposição para o trabalho. E, inicialmente, a gente já colocaria, né, o Campus Irati à disposição dos nossos chefes aqui de Irati, mas também todos os outros professores dos outros campi, estamos à disposição de todos. Temos tentado atender a todas as solicitações que têm chegado, mas realmente nesse período, né, estamos há 1 ano na gestão, e 1 ano trabalhando desta forma remota. Então, às vezes a gente não tem conseguido atender a todos no mesmo momento, mas a gente tem procurado atender a todos. Então, a gente inicia desejando muita saúde a todos e seus familiares, que nesse momento é o mais importante para todos nós. E nós fizemos alguns slides ali para apresentação, para colocar, como a Márcia falou, alguns pontos aí do campus, que é importante, mas como sabemos que o tempo é curto, então nós vamos também disponibilizar para aqueles interessados, principalmente do campus Irati, os professores, esse material, para que depois vocês possam consultar e qualquer dúvida entrar em contato com a gente, tá bom? Antes de passar para os slides, eu gostaria de passar a palavra para a professora Adriana também para conversar com vocês, dar boas-vindas, e deixar todos cientes que a gente tem feito da seguinte forma, desde que iniciamos. Nós trabalhamos em conjunto, então não tem assuntos que são da professora Adriana e que são da professora Andréia. Então, nós sempre decidimos tudo em conjunto, né, nós duas. Então, qualquer um de vocês que precisar, pode falar ou com a professora Adriana ou comigo, que nós vamos nos entender e trocar as informações. Professora Adriana. Boa tarde, pessoal. Então, quero dar as boas-vindas, né, nessa iniciativa
da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, parabenizar a Pró-Reitoria por essa ação, né, que é um momento de inserção na chefia, né, nas chefias. O que eu tenho para dizer é que alguns de vocês já foram chefes e vice-chefes e já conhecem as rotinas, né? E temos aí novas chefias também entrando nesse momento. E a gente percebe a grande importância das ações das chefias nesse momento que a gente está vivenciando desde março do ano passado até o momento, né? E a gente não sabe quando vai encerrar. No momento que a gente está aprendendo que nem tudo dá para a gente controlar, né? E planejar, a gente tem vivido isso aqui no nosso contexto da universidade, na nossa vida como um todo, as dificuldades que a gente vem tendo para se planejar nesse momento. Mas a gente tem que estar preparado e as chefias aí estão à frente desse desafio aí nessa parte pedagógica. Então, quem já foi chefe, vice-chefe, né, é um reforço. Ai, que saco, vou ter que participar, mas é sempre bom te lembrar e ter esse reforço. E para quem está iniciando aí na chefia, nunca foi chefe, vice-chefe, é um momento, na verdade, para conhecer um pouco as rotinas, né? Vai começar, claro, hoje vai ser, já deve estar sendo um monte de informações que estão sendo levadas para as chefias, né? Mas com o tempo vocês vão entendendo. Esse momento é para começar a entender o processo quem não conhece ainda, né? Então, essa iniciativa aí é muito interessante. Como a professora Andréa falou, a gente está junto aí nessa parceria, junto à direção de campus, e a nossa apresentação aqui vai ser um bate-bola, né? Eu falo, ela fala, até para não ficar tão cansativo para vocês, nem para nós aí, certo? Então, eu quero desejar aí uma boa tarde para vocês, dentro desse tema rotinas institucionais, e passo a palavra para a professora Andréa. Obrigada, professora. Então, pessoal, nós vamos fazer uma apresentação aqui para vocês, e aí, assim que a gente concluir, ou se alguém tiver alguma dúvida, mas como a professora Adriana falou, realmente são vários assuntos ali que a gente gostaria de passar e o tempo é curto, então a gente vai tentar ser o mais rápido possível. Então, até pedimos aí a gentileza que alguma dúvida depois vamos estar à disposição de todos vocês. Então, pessoal, nós temos no campus Irati, né, nos campi, na verdade, então, para essa gestão, estamos à frente, eu e a professora Adriana. Então, essa unidade da direção de campus, né, ela trabalha, como todos dizem, sobre coordena atividades meio do campus, e vocês vão entender isso ao longo dos slides. Então, nós contamos atualmente com 32 divisões instaladas no campus Irati. Destas 32 divisões, nós temos um total aproximado de 12 que estão vinculadas à direção de campus, e outras às respectivas coordenadorias e pró-reitorias, e algumas já apresentaram aí para vocês. Então, nós vamos nos ater mais a essas que estão relacionadas diretamente ao campus. Então, a primeira seria a divisão de protocolo, né? Nós colocamos ali o ramal 3066, a responsável, a Roseli, né? Acredito que todos vocês já conheçam. Então, nós temos as atividades do protocolo, a autuação dos protocolos, né? Que ela faz nesse novo sistema, agora com essa inovação de 2020 para cá, do protocolo digital, e o recebimento e entrega de malote. Colocamos para vocês nesse momento que, como nós estamos em atividade em período de pandemia ainda, então não tem ido malotes assim todos os dias ou várias vezes na semana. Então, por isso é importante que as chefias estejam atentas, entrem em contato sempre com a Roseli ou com a direção para saber quando que vai ou vai vir malotes para cá, porque as viagens estão sendo bem resumidas. Nós temos também a divisão administrativa e financeira, o ramal é 3057, as pessoas que trabalham lá, né, são o César e o Vilmar, e o que é feito nessa divisão? Pedidos de empenho para pagamento de despesas, com eventos, projetos internos e bolsistas, vales refeição, diárias, hospedagem. Nesse período de pandemia, esses itens estão um pouco parados, mas assim que a gente voltar às atividades presenciais,
vocês terão, sim, essa necessidade de entrar em contato com essa divisão, principalmente quando nós temos eventos nos departamentos. Suporte também no preenchimento de formulários financeiros, eles podem fazer. Orientação sobre a aplicação de recursos financeiros, por exemplo, quando tem superávit de eventos, semanas de estudos, que estão geralmente vinculadas aos chefes. Transporte. No setor de transporte, que também é um setor muito vinculado aí à chefia de departamento, houve uma mudança na nova gestão da universidade e nós temos agora uma diretoria de transporte. E a divisão de transporte aqui, Irati, quem responde é o Luciano. O ramal é 3061, 3113. Então, nós estamos ali ressaltando que deve ser feito esses pedidos com um mínimo de 48 horas. E os chefes, quando é feito o pedido, tem que ficar atento ao SGU para aprovar as solicitações de pedido de algum professor do departamento. É importante também colocar para vocês que houve algumas mudanças, então, por ter essa diretoria de transporte, e agora nós precisamos que cada professor ou chefe que for fazer essa solicitação, que detalhe, com muitos detalhes sobre a informação sobre essa viagem, porque essa viagem agora, né, a partir quando voltarmos às atividades presenciais, ela é aprovada pelo financeiro. Não apenas na direção de campus, como era anteriormente. E quando precisar de serviços de correio, também está relacionado com a divisão de transportes. Divisão de almoxarifado. Então, o ramal é 3063. Esse setor, responsável por ele é o Ademar. Nós pedimos a todos os chefes que façam as solicitações por meio do SGU, módulo de materiais, principalmente nessa época agora, que nós estamos centralizando os pedidos de álcool, né, álcool gel, álcool líquido, e é necessário que entrem em contato com a Ademar. Então, está dizendo ali, a solicitação em grande quantidade deve ser feita com antecedência de 10 dias, via e-mail, chiqueta@unicentro.br. Então, naqueles setores que necessita de grande quantidade de álcool, é necessário esse prazo até para que seja organizado isso lá em Guarapuava. Só complementar, André, então, com relação ao álcool, em setores que precisam de grandes quantidades, que são alguns setores, né, algumas chefias, essa antecedência, nós temos um estoque mínimo, né, de álcool que sempre fica no almoxarifado. Então, para evitar que abaixo do estoque mínimo, é importante essa antecedência. E olha, na minha chefia, no meu departamento está faltando álcool, eu tenho que repor a embalagem, daí é só chegar direto no almoxarifado para a reposição desse álcool nas embalagens. Isso mesmo. A parte de divisão de compras, né, o ramal é 3118, o responsável é o Márcio Padilha. Então, essa parte de compras, o que vocês, né, os chefes, poderiam entrar em contato? Então, solicitação de compras, materiais que são indisponíveis no almoxarifado e de serviços que a manutenção não atende. E compras e serviços relativos às semanas de estudos também. Então, todas essas informações, ou também, né, nós podemos complementar, se está fazendo algum projeto que precisa de alguma informação sobre compras, como fazer compras, né, via universidade, é importante também entrar em contato para tirar as dúvidas. O Márcio pode ajudar, por já ter bastante experiência em relação a isso. Divisão de multimeios, o responsável é o Nelson Cordeiro. Então, ele faz todo o preparo, né, para agendamento, reserva do auditório Denise Stoklos, auditório do PDE e mini auditório, suporte a eventos com instalação e desinstalação de equipamentos, serviços gerais nos auditórios e salas de aula. Todas as atividades deverão ser solicitadas via ordem de serviço OS. Então, isso é algo que nós estamos querendo otimizar, realmente utilizar as ordens de serviço, para que a gente não perca a informação. De repente, o chefe pediu, encontrou o Nelson no corredor e pediu, porque senão um pode ficar sendo atendido e o outro não.
na ordem de serviço vai sendo executado na medida que elas forem chegando. Divisão de Serviços Gerais e Manutenção. Adélio. Então, o Adélio é o responsável, é o chefe. Nós temos uma equipe da manutenção. Que serviços que são esses? Elétricos, hidráulicos, instalação de pontos de rede, conserto de fechaduras, serviço de pintura, transporte ou mudança de móveis ou equipamentos, reformas em estruturas físicas, troca de lâmpadas. Então, todas as atividades também devem ser solicitadas via ordem de serviço. Nesse caso aqui, é importante, da mesma forma que foi mencionado, a gente fazer esse agendamento via ordem de serviço, porque realmente, senão algum professor, algum chefe pode solicitar um serviço, não ser atendido, e a direção de campus nem está sabendo que isso está precisando ser arrumado. E nem, porque às vezes encontrou alguém da manutenção e não o Adélio, e foi feito o pedido. Divisão de Planejamento, Paulo Cândido. Então, Paulo Cândido trabalha na engenharia florestal, mas atende pela divisão de planejamento. Então, nesse caso, além das atividades rotineiras da divisão, ele coordena o pessoal terceirizado, que é responsável pela limpeza do pátio externo, corte de grama, roçada e algumas reformas em geral. Então, nós colocamos assim, o Adélio para a manutenção interna e o Paulo responsável pela equipe da manutenção externa. Também serviço solicitado via ordem de serviço. Deixa eu só complementar, Andréa. Só complementá-la. Então, assim, gente, às vezes tem uma certa confusão, né? Quando, na ordem de serviço agora, existe, a gente vai falar de ordem de serviço mais para frente, existe manutenção interna e manutenção externa. Então, vocês têm que estar muito claro, se é um serviço que tem que ser realizado dentro do campus, na estrutura interna, é a equipe do Adélio. Se é alguma manutenção na área externa, é o Paulo Cândido. E nas ordens de serviço tem manutenção interna, então guardem como Adélio, e manutenção externa como Paulo Cândido. Às vezes pode acontecer, ok, eu fiz uma ordem de serviço, mas essa ordem de serviço, ela pode demorar um pouquinho mais para ser executada. Existem situações que são problemas que têm que ser resolvidos de modo emergencial. Troca de lâmpada. Por exemplo, à noite, é muito complicado, uma lâmpada queimada já nos ocasiona um transtorno, ou uma lâmpada, aquela que fica piscando, que está a ponto de queimar, então faz a ordem de serviço, já entra em contato com a Adélio e fala, Adélio, já fiz uma ordem de serviço, está complicado de dar aula naquela sala, então já entra em contato, mas é sempre importante documentar essa ordem de serviço. Olha, fiz uma ordem de serviço, demorou uma semana e não foi resolvido, entre em contato novamente com o setor pertinente, né, para lembrar, olha, já pedi algum tempo, porque também a ideia é que não se demore muito, que a ordem de serviço seja atendida. Claro que nem sempre ela vai ser resolvida naquele dia, dependendo da situação. A gente também tem que entender que a gente tem uma equipe extremamente enxuta, tanto na manutenção interna, quanto na manutenção externa. Isso aí. E, além disso, né, professora Adriana, dependendo da solicitação, se envolver recurso, aí a demora talvez seja por esse motivo. Divisão de patrimônio, que nós temos o Marcelo, né, Luiz Marcelo, mas todos conhecem aí como Marcelo e Igor. Então, serviço de manutenção da rede telefônica, ramais, disponibilização de imóveis, né, precisa de algum móvel, tem que fazer solicitação ao patrimônio, se nós temos, atualização de dados, cópia de chaves, também fazer via ordem de serviço. Nesse assunto do patrimônio, nós colocamos aqui a importância desse documento, que nós, inclusive, vamos mandar junto com os slides para todos os chefes novamente, que na eventual troca de móveis e equipamentos entre um setor e outro, entre um departamento e outro, é importante que seja preenchido esse anexo 5 da Resolução 7 de 2013, do CAD Unicentro, e entregue à divisão de patrimônio. Nesse anexo, chama ali, formulário de transferência de bens patrimoniais. Exatamente para que seja transferido esse material, esse equipamento, e ficará a cargo daquele setor que está recebendo. Divisão de convênios, né, ramal 3015, a responsável é a Cristiane.
Nesse momento, a Cristiane está em licença maternidade, mas a divisão de convênios, que é aqui, nós juntamos ali no mesmo espaço da DIPESP. Então, esse ramal 3015 está lá na sala da DIPESP, se vocês necessitarem, poderá entrar em contato e vai ser atendido também ali nesse setor, durante esse período que a Cristiane está de licença. A divisão de apoio ao estudante e atendimento a pessoas com necessidades especiais. Bom, isso aí é um setor muito importante que envolve muitos professores aí das chefias. Assim que eles detectam, né, que no curso nós temos necessidades de algum aluno com necessidades especiais ou que precisa de algum outro tipo de apoio, é importante entrar em contato com as professoras. Então, no caso, a professora Adriane, que é responsável pelo PIA, né, que é esse setor das necessidades especiais, professora Neuci, que é da assistência estudantil, e a Roberta, que também está atuando nesse setor, que é assistente social. Então, elas trabalham fazendo toda essa ponte aí dos alunos com os professores, para identificar essas necessidades. Mesmo nesse período da pandemia, elas têm feito um amplo trabalho aí atendendo os alunos que necessitam. É importante, gente, comentar que, na verdade, são os professores que têm que perceber, muitas vezes, essas demandas com relação aos discentes. Alguns alunos chegam e comentam as suas dificuldades, mas o usual são os alunos ficarem, não externalizarem, né? Então, o papel do professor é extremamente importante quando a gente percebe alguma ação diferente naquele aluno, né? Eu já tive problemas em sala de aula, problemas é maneira de dizer, um aluno que estava extremamente com sérios problemas em sala de aula, o comportamento dele se alterou da água para o vinho, né? Tivemos uma outra aluna também, temos casos de depressão, e a gente percebe muitas vezes a atitude do aluno, que ele se altera. Então, o professor está atento a isso e conversar com a chefia para que a gente aqui, essa divisão, possa tomar as devidas atitudes, né, é muito interessante, porque esse setor é importante desde que haja uma percepção dos professores com relação aos alunos, né, tanto de necessidades especiais, problemas comportamentais, problemas sociais, né, econômicos sociais, que a gente tem que perceber também que existem. Mas quem está em sala de aula realmente percebe isso. Então, a gente tem que estar muito antenado, e as chefias têm esse papel bem importante de estar sempre avisando para os professores dessa divisão aqui, que ainda mais nesse momento que a gente está, né, mesmo remoto, a gente tem visto, né, os acompanhamentos aumentaram, então é extremamente pertinente os professores estarem antenados às situações dos alunos. E nesse caso, eu gostaria de mencionar também que as professoras já fizeram algumas reuniões, estão trabalhando em conjunto com o DCE, que também levanta essas demandas, mas muitas vezes as demandas são levantadas realmente, como a professora falou, lá no curso e com os chefes de departamento, né? Quem já foi chefe sabe que as dificuldades, o professor chega lá no chefe e diz dessas dificuldades. Então, nesse período que as aulas remotas, realmente ainda foi mais complexo essa questão diretamente para as pessoas entrarem em contato. Além dessas pessoas que nós estamos falando, existe uma coordenadoria que fica em Guarapuava e que tem todas esses contatos. Temos também a questão do psicólogo, que também está atendendo de forma remota, e nós temos esses contatos para vocês poderem entrar em contato com a divisão, e a divisão vai encaminhar esses alunos. Eu estou observando aqui, a professora Eliette levantou a mão, e tem alguma pergunta aí no chat. Professora Eliette. Sim, primeiro, boa tarde, professores. Professora, eu tenho duas questões. Eu levantei a mão na primeira, mas daí agora se observar. Em relação àquele preenchimento daquele formulário sobre patrimônio, foi discutido, eu acho que o ano passado, deu uma discussão, então ele foi implantado e fica a critério do departamento para fazer aquele trabalho.
Não, nesse caso ali, Eliette, o que a gente conversou com a divisão de patrimônio, não aquela parte lá daquela discussão de todo o patrimônio. O que a gente quis trazer aqui não é isso, não é essa discussão lá. O que a gente quis trazer aqui é que se, por exemplo, a professora tem uma impressora e que não está usando, e que vai ceder essa impressora lá para a direção de campus, é importante preencher esse documento e a direção assinar que recebeu essa impressora, para que o patrimônio tenha esse controle, entende? Entendi. Não aquela discussão ampla lá sobre preencher todo aquele documento, né? Não podemos entrar nessa discussão aqui, senão nós vamos ficar a tarde toda. É mais, assim, um equipamento, alguma coisa específica, até para a garantia do chefe mesmo, tá bom? Sim, ótimo. Não, tá correto, assim, uma forma de você saber para onde é o destino, né, de tal equipamento, tá certo. Uhum. E outra questão, assim, só para complementar a fala da professora, que é bem importante essa apresentação aqui, sobre atendimento, né, às necessidades especiais aí dos alunos. O professor Ronaldo está presente aí, poderia até complementar. A professora Adriana esteve em uma reunião nossa, ela pediu, nós temos alguns alunos, né, principalmente um aluno, e ela realmente está fazendo um papel muito importante junto a esse aluno, está nos ajudando bastante, porque, na verdade, assim, em janeiro nós não tivemos sossegos, o meu vocabulário, sabe? E o aluno não tinha esse limite, e agora não, a professora veio, falou, nós tínhamos muito cuidado, assim, em não atender esse aluno, e correndo risco de cometemos um erro, né? Uma exclusão, alguma coisa, e a professora, não, vocês não devem fazer isso, não. E a professora conversou com o aluno, e o aluno diz agora para nós assim: professora, eu só posso conversar com vocês de segunda a sexta. Sábado, domingo, não posso, nem nos feriados e nem nas férias de vocês, porque a professora Adriana está conversando comigo, Adriane, né? Ela me orientou dessa forma, eu não sabia. Então o papel da professora Adriana desse setor é muito importante, sabe? Para disciplinar também. Então, só quis complementar isso. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Aí o professor Antônio perguntou ali também sobre o contato, né, professor Antônio? Então, além desse ramal, aqui a gente não colocou, que ia ficar extenso na apresentação, mas nós vamos colocar também o e-mail dos professores desses setores responsáveis para vocês poderem entrar em contato via e-mail também, tá bom? Então, aqui a gente colocou o ramal, né? Pensando que nós estamos, assim como vocês, sonhando com as atividades presenciais. Então, por isso, nós estamos colocando aqui na apresentação os ramais. Mas nós iremos colocar os e-mails para todos. Então, continuando. A parte de comunicação social, divisão de comunicação, nós temos o Kulinski, que também lida com o vestibular, e a Amanda, que é jornalista. Então, elaboração de cerimonial, divulgação de eventos, cobertura dos mesmos com fotos e entrevistas. As solicitações também, via OS, está falando com, no mínimo, 7 dias úteis de antecedência. Bom, pessoal, aqui não existe regra, né? Pode ser que, nesse período remoto, surja um evento, uma palestra de um dia por outro, daí você gostaria que alguém tirasse uma foto, participasse do início. Isso tudo que a gente está falando são períodos, regras, para a gente poder tentar organizar, mas salvo exceções, claro que é necessário, às vezes o chefe precisa fazer uma divulgação e daí 2 dias, então não é que não pode tentar sim, e eles vão tentar atender. Tem aparecido, né, a gente até pede aos professores, às chefias de departamento, que ajudem ao campus Irati, a direção de campus, a divulgar os eventos que vocês têm participado, os eventos que os seus alunos estão participando. Tudo isso que a gente faz é para a melhoria do nosso campus. Então, para que a gente coloque o nosso nome, o nome da Unicentro, o nome do campus Irati, dos nossos cursos em evidência. Então, o papel das chefias é fundamental, porque às vezes nós temos eventos tão importantes, alunos que estão egressos aí fazendo ações tão importantes e que nós não sabemos, a direção não sabe, a divisão de comunicação não sabe. Então, precisamos desse apoio, né, de vocês também. A corte, né, que todos vocês conhecem, então nós temos os responsáveis, o Hércules, a Eliane e o Paulo. Então, a corte, que é responsável por essa estrutura, né, toda da informática,
como eles vão fazer uma apresentação para vocês também, essa nós vamos deixar para o momento que eles mesmos vão falar sobre o papel da corte para vocês. E já aproveito para agradecer, porque são realmente um setor também que nos atende aí prontamente, e nós precisamos, né, diariamente de contatos com esses profissionais da corte. Zeladoria. Então, nós temos nas zeladorias, também afeta a chefia, de certa forma, nós temos a servidora Lídia, que ela é responsável, né? Antes nós tínhamos outra estrutura, e agora, a partir desse ano, a Lídia está como responsável, de fato, né, pela zeladoria. Ela supervisiona a equipe responsável pela limpeza, e essas equipes estão divididas em turnos, 6 ao meio-dia e 12 às 18 horas. Então, essas limpezas são realizadas periodicamente, mas nós podemos ter situações extraordinárias, eventos, incidentes, reformas, que já aconteceu, problemas com chuva, problemas lá de algum tipo de alagamento. Nesse período agora, quando voltarmos, né, algumas atividades ou outras atividades de forma completa, nós vamos fazer as escalas, porque a gente vai precisar que os ambientes sejam mais limpos. Elas trabalharam, as terceirizadas, trabalharam durante todo o ano passado e continuam trabalhando. Mas agora nós temos atendimento nas clínicas e já fizemos uma escala diferenciada, porque as clínicas necessitam de pessoas exclusivas para a limpeza. Então, 2 servidoras estão, 2 terceirizadas de manhã e 2 à tarde, para fazer a limpeza para o funcionamento das clínicas. Então, a questão da OS foi uma modificação aí que nós fizemos, junto com a equipe, então, das ordens de serviço. Antes nós tínhamos as ordens de serviço direcionadas ao campus, à direção de campus. E a direção de campus enviava as ordens. Nós fizemos essa modificação ano passado, então nós temos algumas divisões, não, por exemplo, divisão de recursos audiovisuais, manutenção interna e externa, patrimônio e zeladoria. A princípio são essas, mas nós ainda temos algumas ideias e alguns planos para colocar em funcionamento para a melhoria dessas ordens de serviço. Então, por isso que a professora Adriana mencionou a evidência de vocês, se tiver dúvida, pergunte na direção de campus, pergunte nossas secretárias, o que seria a manutenção interna e externa, para que caia diretamente para esses responsáveis. Então, o endereço, né, da solicitação das OS é na OSGU, tem lá minhas ordens de serviço, vai criar um novo, e nós vamos ter ali, ó, coordenadoria de comunicação, a corte, mais essas outras. Divisão geral do campus Irati, recursos audiovisuais, manutenção externa e interna, patrimônio e zeladoria. Após escolher o prestador, colocar o setor solicitante, preencher o ramal e logo abaixo o texto. Bom, eu não tenho ideia qual seria, né, se é isso, se não cabe, se não couber em nenhuma daquela, é para a direção de campus. Né? Então, se vocês têm uma solicitação que não cabe naqueles itens ali, mande para a direção de campus. Mas nós precisamos também que, como a professora falou, nós estamos em funcionamento de forma remota e tentando agilizar ao máximo. Mas, fez a ordem de serviço, deu uma semana, deu 2 semanas, ela não foi atendida, por gentileza, avise ao responsável e à direção de campus. Porque aí nós vamos estar cientes, a gente tem acompanhado, mas diante das atividades, às vezes, a gente não consegue acompanhar todas. Então, não se sintam constrangidos. O que a diretora vai pensar que eu mandei, estou cobrando? Não, tudo bem, não tem problema. Tem pessoas que estão nos ajudando se estiver fazendo dessa forma. Como a professora falou, claro que nesse momento de trabalho remoto, a gente não tem conseguido atender assim no dia, porque tem casos contrários também, que fez a ordem de serviço hoje e hoje já está pedindo. Se não for uma atividade tão essencial, pode ser que a gente não consiga no dia.
mas nos ajude também dando essas informações para nós. Bom, pessoal, o que nós temos, assim, de geral, né, tem que ser muito rápido para falar com vocês, seria sobre esses itens, explicar um pouco dessas divisões, mas o principal, né, de tudo isso que a gente gostaria de colocar nós já temos conversado com vários professores aí, mesmo que via WhatsApp, via remoto, mas nós também temos marcado algumas reuniões para conversar com professores, chefias, diretores de clínicas, alguns assuntos. Então, nos colocamos à disposição, nós temos as secretárias, Adriane e Dejane, que aqueles chefes que necessitam, solicitam, gostaria de conversar com a chefia sobre algum assunto específico, que não é via ordem de serviço, uma situação que precisa alguma questão que envolve espaço, né, que é sempre uma discussão sobre espaço, que é o que nós precisamos, de vários espaços para várias pessoas, mas nós estamos abertas a conversar. Não que a gente vai conseguir atender, mas que a gente vai tentar atender, sim. A gente tem tentado atender. Estamos à disposição de todos vocês. Desejamos um excelente ano, um 2021 muito melhor que 2020. Nós estamos juntos, como falei, nós estamos ocupando um cargo e vocês, chefes, também participam da gestão. Então, gostaríamos de pedir o apoio de vocês, assim como nos colocamos à disposição para apoiá-los naquilo que a gente conseguir. Eu passo a palavra à professora Adriana. Eu só venho ressaltar o que a Andréia comentou, né? Então, necessidade de conversar conosco, né? É só agendar, solicitar para a Adriane e para a Dejane, né? Elas estão fazendo uma escala de trabalho. A Adriane está de manhã, a Dejane está à tarde, então a nossa direção de campus continua funcionando. Nós também estamos na direção de campus. Só entrar em contato com elas, né? Ramal 3003, são 2 ramais, mas eu vou passar o que eu sempre me lembro, que é o 3003, né? E falar, olha, gostaria de marcar uma reunião sobre isso, aquilo, e a gente, daí, elas encaixam um horário na agenda para que a gente possa conversar tranquilamente. Nosso canal está muito aberto à conversa, certo? Todo mundo que quer conversar com a gente tem atendido, nem sempre a gente consegue atender na semana, mas a gente conversa, não tem problema, qualquer situação, a gente está junto aí para ajudar a selecionar, certo? Então, quero agradecer e desejar uma boa tarde para vocês. Muito obrigada, professora Adriana, e obrigada a todos. Nós que agradecemos, professora Andréia, professora Adriana. Nós temos essa fala sempre de cada campus, né? Porque cada direção, cada campus, CDTEG, Santa Cruz, Irati, tem a sua especificidade, né? Algumas coisas que vocês fazem é bem mais abrangente, né, do que os outros. Às vezes aqui faz alguma coisa que a Irati não faz, então bem importante a fala de vocês. Muito obrigada, fiquem bem, grande abraço.